Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, Bruno, inconformado com a decisão de Luana, pergunta por que ela quer ir embora. Ela responde dizendo que ela gosta dele demais e por causa desse amor que ela está indo embora. Bruno diz que isso não faz sentido se ela ama ele. Luana diz que nunca mais amará alguém igual. Bruno pergunta se ela está querendo deixar ele louco. Luana se levanta e já fala outra coisa, dizendo que não gosta mais dele. Você acabou de falar que nunca mais vai amar ninguém igual nessa vida. Luana diz que está morta por dentro e que não sente mais nada por ele, só gratidão. O resto acabou. Bruno olha para ela triste. Ele dá ordens para Dimas deixar a Luana onde ela quiser ficar. Leva ela para os amigos sem terra dela. Ela me trocou por eles. Júlia diz para a Lourdinha que Luana é louca. Luana desce as escadas e fica olhando para Bruno. Ele diz que ela não precisa dizer mais nada, porque o Dimas vai levar ela. Dimas diz que ele não sabe para onde levar Luana. Bruno diz que ela sabe. Luana diz que não sabe onde eles estão. Bruno fala para ela procurar onde estão invadindo terras. Luana diz, ou então onde ferir o Regino, porque eu vi ontem na TV. Bruno pergunta se é por isso que ela está indo embora. Ela diz que não é por causa disso não. Bruno se irrita e manda Dimas levar ela. Dimas pergunta se ele não achar o tal acampamento. Bruno diz para ele largar ela no meio da estrada e voltar para lá. Luana diz que ela não queria que fosse desse jeito. Dimas diz para Luana que ela está jogando a sorte dela fora. Bruno fica triste sozinho em um canto da casa. Dimas para numa oficina para arrumar o carro. Luana aproveita uma distração de Dimas e deixa um bilhete no banco de trás do carro e vai embora. Dimas procura Luana, mas só acha o bilhete dela. Lia conta para Leia que ela e o Marcos ainda não conseguiram nada, mas eles já começaram a campanha deles. Leia pergunta como foi que Bruno reagiu. A senhora não pensava que ele fosse topar de cara, né, mãe? Não, claro que não, mas você acha que tem alguma chance, filha? Lia diz que ela não sabe de nada, mas com paciência, quem sabe o pai dela pode reconsiderar a volta deles dois, a voltarem a viver juntos. Leia diz que ela não acredita muito nisso. Ela magoou demais o pai dela, foi uma grande burrada que ela fez na vida dela. Lia pede para ela parar com isso. Ela diz que não vai dar certo, o pai dela não vai querer. O pai dela é um homem que ama e odeia na mesma intensidade. Se não fosse a trama com aquele maldito detetive para fazer aquele flagrante que acabou com a minha vida. Lia fica ao lado do pai e diz que o pai dela não conseguiria fazer flagrante nenhum se ela não tivesse deitado naquela cama com aquele maldito vagabundo. Leia pede perdão para Lia e diz que ela abriu mão dos direitos dela por ela e pelo Marcos, porque ela não quis escândalos. Lia diz que foi o pai dela quem segurou as pontas para que não saísse nada publicado. Leia diz que foi para proteger o nome dele, não o dela. Lia diz que o pai dela fez isso para defender o nome da família. Leia pergunta se ela acha que Bruno ama sem terra. Não, mãe, sinceramente eu não acho. Mas foi a senhora quem jogou o papai nos braços dela, não foi? Isso não é verdade, Lia. Lia diz que elas não vão discutir com isso agora, porque ela precisa se encontrar com Aparício e Zé Bento. Leia pergunta se ela continua se envolvendo com aquele violeiro. Lia diz que ela já está envolvida demais e ela ama ele. O senador tem uma conversa com Liliana, diz que ele não quer ficar criticando ela, mas eu acho que você escolheu o pior caminho para conquistar aquele rapaz. Liliana diz que sabe e que ela vai sair dessa. Ela já saiu de piores. Rosa diz que ela já estava na hora de criar juízo. O senador diz para Liliana que o que ela fez criou uma situação muito desagradável para eles. Liliana reconhece que foi infantil demais. Rosa diz que já acabou e que é para eles colocarem uma pedra em cima disso. O senador concorda com Rosa. E Liliana aproveita para dizer que ela quer viajar, ela não quer mais ficar lá. O senador pergunta para onde. Não sei, para algum lugar que eu possa esquecer, um lugar longe de lá. Jeremias, desconfiado, pergunta para a falsa Marieta onde foi que aconteceu exatamente o acidente com o caminhão. Ela diz que não sabe direito, mas que foi no interior de São Paulo.
Jeremias pergunta em que região. Ela diz que não lembra porque ela era muito pequena. Ele diz: está bem. Ela pergunta para Jeremias por que ele está perguntando para ela isso de novo. Ele diz: por nada. Judite fica olhando para ele. Ele diz que ela foi socorrida pela polícia rodoviária e depois internada na Santa Casa. Ela diz que foi. Ele pergunta em que cidade e diz que ela deve estar lembrada, né? Ela diz que vagamente, ela não saberia dizer para ele. Ele diz que em alguma região que tenha cana-de-açúcar. A gente estava indo para o corte. Jeremias diz que naquele tempo não havia tanta cana plantada como hoje. Devia ter sido na usina de açúcar. Ela diz que deve ter sido isso mesmo. Por que o senhor está me perguntando tanta coisa? Por nada, Marieta, eu vou dormir, eu estou cansado. Judite diz para a falsa Marieta que o tio dela está desconfiado de alguma coisa. Será que foi a conversa com o delegado? Valdir? Eu não sei, eu não ouvi nada, eu vou dormir. O que será que está acontecendo, meu Deus? Marcos pula novamente a janela do quarto da falsa Marieta para dormir com ela. Ela diz que ele é maluco e os dois se beijam. Jeremias bate na porta do quarto da falsa Marieta na hora em que Marcos está lá. Marcos se esconde debaixo da cama. Ela abre a porta e Jeremias pede para entrar e ela diz: claro. Ele diz: Marieta, eu estou encafifado com uma coisa na cabeça. O que, tio? Eu vou falar, mas eu não quero que você se aborreça, hã? Eu não vou me aborrecer, o senhor pode falar. Jeremias pede para ela contar direitinho para ele como foi que ela chegou até lá, como foi que ela encontrou ele e o que o falecido Dr. Fausto tem a ver com essa história. Ela fica desconcertada. Bruno continua sofrendo por Luana. Ele diz que a ingratidão é o pior defeito do ser humano e que Luana deveria ter dado uma explicação para ele. Bruno pergunta para Dimas onde foi que ele deixou a encomenda dele. A sua encomenda fugiu, senhor Bruno. Eu parei num borracheiro para verificar o pneu que estava vazando. Quando eu voltei para lá, ela não estava mais, ela havia sumido. Bruno chama Dimas de imbecil irresponsável. Ela deixou esse bilhete para o senhor no carro. Bruno leu que Luana deixou escrito: meu nome é Marieta Berdinazzi. Eu gosto de você, mas é por isso que eu tô indo embora. Ele fica chocado. Bruno diz para Dimas que tamanha ingratidão só podia ter um nome, e ela deixou escrito lá. Marcos faz perguntas para a falsa Marieta sobre Fausto, e ela diz que não quer falar disso. Os dois amanhecem juntos. Jeremias pede para Judite chamar a falsa Marieta para ele. Ela bate na porta do quarto dela. Rafaela e Marcos se assustam. Judite diz para ela acordar porque o tio dela está esperando. Marcos se arruma enquanto Rafaela diz que ela já está indo. Eu quero ver como é que você vai fazer para sair daqui. Marcos diz para ela deixar que ele se vira. Cuidado para ninguém te ver. Tá bom, tchau. Júlia conta para Lia que Luana foi embora de casa. Lia pergunta se Luana e o pai dela brigaram. Eu não sei, ninguém sabe. O seu pai fez de tudo para ela ficar, mas não teve jeito. Deixa eu falar com meu pai. Júlia diz que ele acabou de sair arrasado. Deve ter ido para alguma das fazendas dele, ou então foi atrás da Luana. Lia diz: tá bom, tchau. Leia pergunta o que está acontecendo. Lia diz que não sabe direito, mas parece que a Luana deixou o caminho livre para a senhora. Leia pergunta: como assim? Ela saiu lá de casa, mãe. Enquanto isso, Ralph e Suzane estão se divertindo no barco de Leia. Geraldino diz que Ralph é uma fera. Cada dia é uma mulher diferente. Leia diz para Lia que Luana é uma moça muito bonita e jovem, mas é chucra, coitada. Uma hora isso tinha que pesar, não tinha? Leia diz que isso não quer dizer que o pai dela vai aceitar ela de volta. Isso seria pedir muito. Lia diz que não custa tentar. Se a senhora teve um caso com o tal do Ralph, o papai teve o dele com a Luana e pronto. Quem sabe vocês não possam se perdoar. Minha filha, eu queria tanto poder acreditar nisso. Vamos tentar, mãe. Leia diz que ela vai fazer tudo o que ela quiser. Bruno chega na fazenda do Araguaia. Zé conta para Dona Ana que a Luana largou dele. Ela diz que não acredita nisso, mas é verdade, Dona Ana. Como aconteceu isso? Bruno diz que acontecendo. A gente não conhece mais ninguém nessa vida.
Zé diz que Luana foi muito ingrata. Bruno diz que o pior foi que Luana inventou uma mentira sem tamanho para ir embora. Dona Ana fica surpresa e diz: mentira? Ela me deixou um bilhete muito dos besta, escrito lá com os garranchos dela, dizendo que ela foi embora porque ela se chama Marieta Berdinazzi. Só que eu conheci a verdadeira Marieta quando eu fui para a fazenda lá do meu tio safado, lá do sul de Minas. Zé pergunta por que Luana contou uma mentira dessas. Bruno diz que essa história começou quando Luana ouviu ele contando para os empregados do ódio que ele tem por aquela raça. Ela se apegou a isso e quando eu vi, ela já estava de malas prontas para sair da minha vida. Dona Ana pergunta para onde ela foi. Bruno diz que ele acha que ela foi se encontrar com o tal do Regino. Eu não acredito. Ela voltou para a estrada, Dona Ana, que foi da onde ela veio. Que Deus a ajude. Zé diz que pelo menos essa foi embora sem pedir nenhum boi para ele. Dona Ana diz que Luana gostava de verdade dele. Eu imagino o quanto ela deve estar sofrendo. Zé diz mais do que ele e Dona Ana fica calada.